dia a todos. Iniciando as atividades da manhã de hoje. Como de hábito das nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que temos de nos reunir para estudarmos a sua doutrina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Daniel Ótima Gonçalves, trabalhador aqui da nossa casa. Iniciou suas atividades na evangelização infantil, participando da juventude da Mocidade Espírita. Então ele sempre esteve presente conosco aqui e é um trabalhador incansável, estudioso da doutrina. Aqui nós temos a alegria de passar a palavra nesse momento. Queridas irmãs, queridos irmãos, aos amigos que nos acompanham pela transmissão, bom dia. Sempre gosto de começar agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia aprendendo sobre Espiritismo. Então vamos rogar ao Mestre Jesus que nos ilumine para que nós possamos compreender bem a sua mensagem, a boa mensagem que Ele nos deixou. Aproveitando essa egrégora de bons pensamentos, esse ambiente construído com tanto carinho, para que nós possamos ter receptividade para a semeadura desse conteúdo tão precioso, tão vasto, que nos transforma, que constrói a nossa fé no futuro. Essa fé que, como uma força invencível, nos move, nos sustenta e guia o nosso crescimento e a construção da nossa paz. Hoje, nós vamos aproveitar esse início da conversa para falar justamente sobre isso. Geralmente, quando a gente vem ao Centro Espírita, aqui a gente está num domingo de manhã, poderíamos estar em tantos outros lugares, né? Está um dia tão bonito de sol, depois de uma semana de tanta chuva, caminhar num parque cheio de árvores também é renovador. Mas geralmente a gente vem aqui para quê? Buscando conforto, ou seja, buscando um refazimento das nossas energias, para que nós possamos nos preparar para mais uma semana, né? Para que nós possamos nos preparar para enfrentarmos os nossos desafios diários, que às vezes são maiores, às vezes são menores, mas a gente sabe que quando todo dia tem um espetão, é difícil de você se manter firme. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar. Porque quando nós estamos fora daqui, né? Aqui parece que tudo é tão fácil de resolver, as pessoas são tão gentis, sorriem pra gente, parece que cada problema é só você conversar e está resolvido. Quando a gente sai daqui, passa um dia, passa o segundo dia, no terceiro, a gente abre uma notícia, puxa vida, lá se foi a minha paz, né? O que está acontecendo aqui? Daí a gente abre um comentário, parece que tem alguém provocando a gente, né? Não vou responder. Né? Lá se foi a minha paz de novo. E nesses momentos em que a animosidade cresce, né? A ansiedade cresce a níveis assustadores. A gente conhece muitas pessoas, né, que já não conseguem mais dormir sem o auxílio de medicamentos, que já não conseguem mais conviver com as pessoas de uma maneira saudável, porque partem para a agressividade direto, né? Elas acabam interpretando tudo
como uma agressão pessoal, fica aquela pergunta: como que nós conseguimos, né, manter paz fora desse ambiente? Porque esse que é o nosso desafio. Aqui dentro é fácil, fora daqui, como que eu mantenho a minha paz? Cristo ele nos deixou algumas mensagens fantásticas, né? Ele disse: eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo dá. Ele comentava, né, que a paz no mundo é simplesmente um descanso entre duas guerras, e que nem o vencedor nem o perdedor eles vão ter paz, porque o outro lado só está esperando a oportunidade de voltar. Ele nos propõe uma paz interna, uma paz duradoura, uma tranquilidade. Como que a gente mantém essa paz nesses momentos tão desafiadores? Aí, buscando um pouco de conforto nas palavras, né, do Evangelho, tem uma mensagem que eu li e que eu confesso que não me ajudou em nada. E talvez foi isso que me inspirou, né, para buscar um pouco mais o sentido dessas palavras. A mensagem é a seguinte: foi uma mensagem, né, do Cristo para momentos difíceis. Eles estavam comentando isso com os apóstolos, né? E ele comentou que viriam tempos muito difíceis no mundo. Falei, mensagem oportuna, porque toda hora que eu olho tem um pouco de dificuldade para enfrentar, né? Vamos ver o que ele tem para dizer. Só que a mensagem que ele disse: os que estiverem na Judéia, subam para os montes. Confesso que nesse momento, não sei se eu gostaria de estar na Judéia, né? Acho que nem dá para fazer uma brincadeira com isso, por causa que a situação está exigindo tanto das pessoas, né? Mas sinceramente essa mensagem não fez muito sentido. Subam para os montes, eu gostei, né? O que mais tem em Ponta Grossa é morro. Então, se depender disso, acho que para nós aqui não está tão difícil a gente se pacificar um pouco. Aí ele continua: os que estiverem no telhado não desçam. Também não me ajudou muito. E os que estiverem no campo não voltem. Essa aí ajudou, né? Eu trabalho com agricultura, então me ajudou para mim. Os que estiverem no campo não voltem. Gostei. Mas o que será que ele queria dizer com isso, né? Porque se nós não podemos utilizar, né, o Espiritismo, que é a chave para que nós possamos vencer, né, o véu da letra, ou penetrar nesse néctar, nesse conceito, na ideia que o Cristo queria nos deixar, nós acabamos correndo o risco de não aproveitar esses ensinamentos. E como espíritos conscientes que nós já somos, que aceitamos a nossa realidade e que aceitamos, né, que nós nos construímos mediante nossos esforços, se nós não entendermos as palavras do Cristo, nós corremos um risco muito grave, que é o risco de nos adornarmos de virtudes que nós não temos. Que às vezes a gente lê, né, pensa: mas eu consigo fazer isso. Quando eu saio do centro, chego em qualquer situação, né, eu sou paciente. Mas quando eu preciso ser paciente com alguém, eu não sou. Aí eu erro uma vez, duas, três, e a minha vida se torna consertar os erros que eu estou fazendo. Então, se eu não entendo isso, eu não consigo aproveitar, como tudo mais, né, que nós temos. Como é que a gente vai entender uma mensagem dessa? Então, vou colocar na minha cabeça, ficou tão confusa para mim. Aqui eu proponho um estudo, né, de uma obra de André Luiz, alguns exemplos, e de Emmanuel, para que nós possamos compreender a construção dessa paz. Eles estão falando exatamente do nosso processo evolutivo, né, que é o que a gente mais fala aqui dentro. Só que às vezes a gente não traz isso para um conceito mais palpável. O que seria evoluir? Evoluir é, sei lá, não ficar mais bravo, brigar menos, ajudar mais? Porque, define para mim. Eles nos ajudam a entender um pouco mais esse processo de um ponto de vista mais prático. Para isso, a gente precisa compreender dois itens, né? Dois conceitos que nós até podemos descrever aqui no mundo, mas que cientificamente nós ainda estamos aprendendo como que eles funcionam. Um é o conceito de pensamento, certo? A gente consegue até conceber a palavra pensamento por entender, mas a gente consegue separar o que é raciocínio, o que é emoção, o que é pensamento, esse fluxo mental, de onde isso vem? A gente não conhece muito bem ainda. Por isso a gente precisa de ajuda, né, de algumas palavras um pouco mais esclarecidas. E o segundo é mais desafiador ainda, desafiador e empolgante, né? É o conceito de mente, né, que é uma das fronteiras que a gente tem na ciência hoje. Ninguém sabe exatamente o que é a nossa mente, né?
André Luiz, né, e Emmanuel, eles vão nos ajudar a compreender esses dois conceitos de uma maneira simples, para que nós possamos construir esse processo, né, de evolução. A gente vai começar com um pensamento que Emmanuel trabalha, né, ou comenta o pensamento como sendo o atributo essencial do espírito, as palavras que ele usa. Se a gente está falando de espiritismo, a gente tem que compreender espírito, senão não faz muito sentido se falar de espiritismo, né? Se não sabe o que está falando. E o que o espírito faz? O que é o atributo dele, né? Emmanuel diz, é o pensamento. O pensamento, esse fluxo energético, esse fluxo, né, que é comandado pela vontade do espírito, ele é o atributo essencial. E a nossa evolução, ela passa pela educação do nosso pensamento. Aí eu fiquei um misto de preocupado e empolgado, né? Educação do que eu penso, puxa, daí está mais difícil. Se tiver que trabalhar nesse nível, não sei se a gente vai conseguir fazer tanto progresso assim. O que eles estão dizendo, né? Tem um livrinho que eu adoro, livrinho no sentido do tamanho, né? Porque o conteúdo dele é gigantesco, de Emmanuel, que chama-se Pensamento e Vida, e que Emmanuel descreve já no prefácio do livro que aquilo é uma cartilha que eles utilizam, né, para espíritos que estão prestes a encarnar. Então, ele seria como se fosse um compêndio de conhecimentos, né, que perguntam assim, tá, mas o que é o básico que eu preciso fazer para não errar muito na minha vida, assim, só para tentar ficar no caminho? Tem uma cartilha aqui, rápida e simples. E o pessoal olha, não, mas a gente precisa passar isso para o outro lado também, né? Tem um irmão que consegue receber, né, o Chico. Eles colocaram, né, a cartilha com o nome de Pensamento e Vida. E ela fala justamente dessa proposta de educação do pensamento. Só essa frase aqui que eu quero comentar, né, que ela nos explica um pouco melhor o que é o nosso pensamento, está no prefácio desse livro. Ele começa assim, a primeira ele está falando, né, que é uma cartilha, aí ele diz, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Que ele está falando que toda a nossa vida, né, tudo que nós temos, ele existiu antes aqui na nossa cabeça. Através do reflexo de nós mesmos, ou seja, tudo que acontece conosco acontece porque nós, consciente ou inconscientemente, pedimos. Pode ser que você não saiba que você quer isso, mas parece que você quer. É isso que ele está falando. Até que nos identifiquemos um dia, aqui ele está falando sobre evolução já, né? No curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, o que Emmanuel está falando? Que o nosso processo de evolução é educarmos o nosso pensamento para que cada vez mais ele entre de acordo com o pensamento divino. Como assim? Alguns exemplos mais práticos. Tem uma passagem belíssima, né, que começa num livro chamado Gênesis, um livro super importante para a nossa sociedade ocidental. Né? E ele começa o livro com uma passagem que é mais ou menos assim, né? E Deus disse e assim o fez. Né? O que eles estão querendo representar com aquela passagem? Que o universo em si, ele é a materialização do pensamento do Criador. Ele foi materializado por quem? Né? Descreve no texto. Ele usa a palavra Elohim, né, que significa deuses. Eles estão falando de espíritos tão elevados que eles já estão com um processo de comunhão tão grande que eles executam diretamente os desígnios de Deus. E o que essa passagem tão bonita ela nos ensina? Ela nos ensina que tudo que existe aqui no mundo, certo? O universo é o reflexo do pensamento do Criador e a nossa vida primeiro existiu dentro de nós mesmos. Tudo que você já vê, em qualquer lugar, existiu primeiro dentro do pensamento de alguém. Por isso que eles falam da importância, né, de nós educarmos o nosso pensamento. Paulo, o apóstolo cristão, tão famoso, ele tem uma passagem que ele fala: pensai nas coisas que são de cima. Olha só, naquele tempo ele já tinha percebido isso e ele já passava essa mensagem, né, de uma maneira um pouquinho mais explicativa, né, do que as palavras que o Cristo fazia, que as palavras do Cristo elas são mais poéticas, né, são atemporais. E Emmanuel nos ajuda a interpretar o que Paulo queria dizer. Emmanuel fala o seguinte, né, por que Paulo ele dizia isso, para você pensar nas coisas que são de cima? Ele escreveu isso, né, na carta aos irmãos colossenses. Emmanuel diz o seguinte: o pensamento ele é uma energia irradiante. Projete o pensamento na terra e aqui você ficará. Projete o pensamento e o sentimento nos planos superiores e você para lá será levado.
Então é isso que Paulo queria dizer. Se a gente quiser crescer, precisamos projetar o nosso pensamento para cima. Leon Denis, né, que é outro autor espírita, que entregou várias obras fantásticas, né? O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele nos fala que se nós não aprendemos, né, quanta sintonia mental nós estamos trocando, quanta energia mental, quais são os pensamentos que nós devemos reter, quais são os pensamentos que nós devemos bloquear, né? Fica muito difícil da gente crescer. Porque se nós não aprendemos a educar o nosso pensamento, como diz o Emmanuel, nós existimos, só que como barcos, né, ao sabor do vento, sem aquele leme, sem o guia. Nós estamos indo no caminho certo, de repente alguém tira a nossa paz. Opa, estou indo para cá. De repente estou indo nesse caminho, puxa, mas não sei como cair. Fica muito difícil da gente definir o que a gente quer crescer. E aqui, eu confesso para vocês que a educação do pensamento não é uma coisa fácil da gente pensar, né? Porque, puxa vida, a gente pensa em tanta coisa, às vezes tanta coisa que não deve, né? Pelo menos eu, por mim. Só que o que ele está falando faz muito sentido. Olha, se tudo que a gente faz existe primeiro na nossa mente, e se nós não conseguimos focar o nosso pensamento em algo, fica muito difícil a gente sair desse caminho. E o segundo, que eu achei um conceito fantástico, né? Que aqui é de André Luiz, ele vai trazer um conceito de mente para nós. Mente não é uma coisa muito fácil da gente definir, né? Você vai encontrar várias definições. Você pode procurar nas doutrinas orientais, né? Tem textos fantásticos. O texto do Bhagavad Gita, ele fala o que seria a mente, né? De acordo com o pensamento hindu, né? Com as religiões dármicas. Mas aqui ele vai nos trazer um conceito prático, né? Para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Ele fala o seguinte, que a mente é como se fosse a casa que nós residimos. Eu adoro esse conceito dele. Que não interessa onde a gente esteja, você está morando aqui dentro, né? Então ele fala o seguinte, que nós nunca vamos lograr paz nessa vida se nós mudarmos somente o exterior. Por quê? Porque você pode mudar o exterior da maneira que você quiser. É como se você morasse na cidade mais bonita de todas, na pior casa, se a sua mente não está ajustada. Então ele falou que a mente é uma casa nossa, certo? Que a gente precisa construir, para que você possa morar dentro dela em paz, né? Construir esse reino de Deus que Cristo falava. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Conhecer os cômodos da casa. Né? Como é que a gente vai construir uma casa se eu não entendo muito bem como que é a minha casa, certo? Se eu entendo essa construção dos cômodos, eu consigo trabalhar, construir ela melhor. Ok. Tem um livro que se chama No Mundo Maior, né, que é um livro em que André Luiz está descrevendo atividades, né, que ele realizava sobre o tutoramento, né, de diversos mentores. Que André Luiz ele faz isso. O que é a obra dele, né, por Chico Xavier? É uma obra tão gostosa de você ler. Ele participa de diversos tipos de atividades, né? Eu digo que ele era muito curioso, né, quando ele desencarnou. Ele sempre queria saber de muitas coisas, né? E Deus é fantástico, né? Que céu melhor para um curioso do que você trabalhar cada dia numa coisa diferente, né? Eu quero aprender algo novo. Então ele participava de diversos trabalhos, né? E foi escolhido para essa mensagem de passar esses conhecimentos, por quê? Porque ele, além de ser um espírito curioso, né? Ele tinha essa capacidade de estudo, essa capacidade de síntese, essa capacidade de traduzir aquilo que ele estava aprendendo numa linguagem simples, para que a gente possa compreender bem, né? Ele faz o que dizia Kardec, entrega essa chave para que nós possamos penetrar um pouco melhor, né, nos conceitos fundamentais de Cristo, de Paulo ou do cristianismo que nos deixaram. Porque a linguagem atemporal, né, que Jesus nos deixava, ela tem esse benefício, né? Ela é poética e ela contém aquela máxima. Ela responde a todo mundo, né, na altura que o espírito está. Só que a gente compreende ela melhor à medida que nós crescemos, né? Então, à medida que nós nos aumentamos, né? Nós crescemos para o céu cresce para a gente, cresce o nosso entendimento das coisas. Por isso que você lê um livro, por exemplo, como o Livro dos Espíritos hoje, você tem um entendimento. Se você lê daqui a 20 anos, com a sua experiência diferente, o livro mudou? Não, ele é o mesmo, né? A palavra é igual, mas você mudou, né? O que você tem de conhecimento da vida mudou, por isso que você entende de uma maneira diferente, né? Aí ele está, nesse livro, né, ele está discutindo um processo obsessivo com um benfeitor chamado Calderaro. Calderaro seria como se fosse o supervisor dele, né?
E esse processo obsessivo, ele acontecia, né, com dois espíritos, um chamava Pedro e um chamava Camilo. A ideia não é descrever a história, ela está no livro, né? Fica o convite para que vocês possam ler, é um livro muito gostoso, mas resumidamente, era um caso muito difícil de obsessão, porque Pedro ele foi um espírito que ele acabou ficando sem amparo, né? Quando ele era criança, ele foi adotado pela família de Camilo, certo? Então Camilo era o pai adotivo de Pedro. Ele tinha certos recursos, né? Não era exatamente tão abastado assim, mas ele tinha a condição, né, de criar o filho dele. E Pedro cresceu, né? E até um determinado momento da vida dele, Pedro estava lá trabalhando com Camilo, né? E Camilo, nesse momento, e aí começam os problemas da mente, né? Julgava que Pedro devia alguma coisa para ele, né? Porque afinal de contas ele tinha ajudado a criar Pedro. E Pedro acreditava que não. Os problemas começam com uma coisa simples, né? E daí numa discussão que eles tiveram, né? Um momento triste lá, em que Camilo estava cobrando Pedro, né? Sobre algo que ele julgava ser devido para ele, Pedro pegou e assassinou Camilo. Puxa vida. E detalhe, foi o único ato, né, mais grave da vida de Pedro. Fora isso, ele não tinha feito mais nada. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, né? Daí vai lá e comete um erro desses, certo? E o que aconteceu? Pedro, que não era bobo nem nada, ele escapou da justiça terrena, porque esse ato aconteceu de noite, né? Então ele meio que montou uma cena lá, na casa, né? Chamou um amigo dele que era policial de manhã para entrar lá junto com ele e fez um espanto, né? Quando ele viu aquilo, e acabou passando como se fosse um assalto, né? Ele escapou da justiça terrena, né? Mas ele não escapava da consciência dele. E aí André Luiz ele conta uma coisa interessante. Pedro ele trabalhava sem parar por causa disso. Por quê? Porque ele não queria parar um segundo para ele se enfrentar com o que ele tinha dentro dele, né? Uma culpa pelo que ele tinha feito. E Camilo, né, que estava com muita raiva dele, né, pelo acontecido, ele acabava daí reavivando essa memória, né, de Pedro. Você me matou, você sabe disso, né? Você não vai ter paz aqui. A gente sempre vê o processo obsessivo como se fosse um obsessor ruim atrapalhando o outro, né? Não, ele é uma via de mão dupla, né? A gente nunca deve projetar a culpa num ser somente. Então ele tinha sintonia e o outro ela trazia, né? E o que acontecia então com Pedro? Para ele sentir um pouquinho de paz, que ele só sentia trabalhando, ele não parava mais de trabalhar. E detalhe, fisicamente, materialmente, a vida dele ia muito bem, obrigado. Ele estava tendo cada vez mais prosperidade. Olha como isso é neutro, né? Ele podia garantir, por exemplo, a compra de mais casas, tinha mais gente querendo trabalhar com ele. O que ele não podia fazer era parar, porque a hora que ele parasse, ele tinha que se encontrar com ele mesmo. E ele não queria. Só que como o nosso corpo ele não é projetado para você aguentar uma situação dessas, né, tanta tensão por tanto tempo, ele começou a desenvolver problemas, né, problemas neurológicos, né, que acabaram se manifestando, né, na sua faculdade motora, certo? Eles não detalham muito bem qual foi o problema que ele teve, né? A gente poderia pensar, talvez um início, né, de Parkinson, sem fazer generalizações, claro, não quer dizer que todas as pessoas que tenham qualquer problema seja por esse caso, mas no caso dele acabou somatizando, né? E aí André Luiz foi chamado, né, para entender, certo, aquela situação ali e estudar, né, a situação deles. E aí ele descreve o cérebro dele de uma maneira incrível. André Luiz nos diz que o cérebro ele não é a sede do pensamento, ele é um instrumento, né, que o espírito se serve para quê? Para que a sua vontade possa se expressar no corpo físico. E ele é o resultado de milhares e milhares de encarnações que tivemos, né? Que nós já conseguimos sustentar uma estrutura tão complexa que nos permite atuar na matéria. Muitas vezes nós, né, reduzimos essa bênção divina a uma simples estrutura de células, né, com sinais elétricos, com neurotransmissores, transmitindo, né, processando ideias, transmitindo sensações, sentimentos, movimento do nosso corpo, funcionamento dele. Muito mais que isso, né, segundo André Luiz estava falando ali. Ele descreve o cérebro como se fosse uma conquista. E ele descreve 3 conexões fundamentais entre o perispírito e entre o cérebro, para que essa atividade do espírito possa funcionar melhor. Uma delas, ele descreve que ela acontecia nos gânglios basais, mais ou menos aqui no meio, né, da cabeça.
para baixo aqui. Se você quiser uma descrição mais completa dos gânglios basais, né, eu recomendo uma leitura de um livro muito legal, dessa grossura, chama 100 bilhões de neurônios, né, de um cientista chamado Roberto Lente, muito completo, muito bom para se estudar neurologia. André Luiz está falando que essa área é uma área menos luminosa do cérebro. E, por exemplo, Roberto ele diz, né, que os gânglios basais eles estão envolvidos em processos que promovem a formação e a execução de hábitos. Eu acho interessante. Então, essa região menos luminosa do cérebro ela é responsável pela vida que você não pensa. Você simplesmente age. Né? É isso que André Luiz está falando. Era um dos pontos de conexão. O segundo estava no nosso córtex motor. Certo? E essa região era um pouco mais luminosa do que aquela região primária, segundo André Luiz. Essa região do córtex motor, aí eles estão comentando, ela é responsável pelos nossos patrimônios humanos, ou seja, pelo agora. E tinha uma região mais luminosa ainda, né, a mais luminosa de todas, que estava no córtex pré-frontal, bem aqui, que é onde está o nosso conceito de futuro, né, onde André Luiz conta que estão as nossas aspirações, as nossas metas. E ele nos diz que essas três conexões, elas eram como janelas, eu acho interessante, meio abertas. Como assim meio abertas? Porque elas têm a função de captar essa vontade, essa energia do espírito, né? E executar no nosso corpo, e ao mesmo tempo elas têm a função de não deixar passar certas memórias, certas ideias que nós temos. Porque se nós pudéssemos ter acesso a todo o nosso patrimônio passado, a nossa vida aqui seria insuportável. É o que ele nos comenta. Né? Como é que eu posso ter uma visão prática disso? Né? Eu gosto de um conceito. Se a gente pega, por exemplo, as religiões dármicas, né, o que é uma das ideias deles? Você entra num estado meditativo profundo, perde seus sentimentos, e quando você consegue, seus sentidos, né, não seus sentimentos, e quando você consegue ficar num estado de total beatitude, você entra num estado de conexão profunda. Né? Não estou dizendo que eu já experimentei, estou dizendo que é a descrição deles. Né? No budismo eles chamam de nirvana, né? Os hindus chamam de samadhi. E o que é a ideia desse estado? O que eu acho mais incrível, né? Tem os sadhus, por exemplo, na Índia, né? São pessoas que não interessa onde ele viva, ele pode viver no meio do mato, pode estar numa cadeia, pode estar numa prisão perpétua, ele não para mais de fazer aquilo, ele não quer mais comer, ele não quer mais beber, ele não quer mais nada. Por que André Luiz fala que isso acontece? Ele fala que se nós pudéssemos perceber a vida que nós temos lá em cima, realmente a gente perderia a vontade de viver aqui. Que a sensação ela é tão boa, ela é tão incrível, a gente não consegue fazer o que precisa. Por isso que essas janelas elas estão meio abertas. Né? É para o espírito conseguir atuar no corpo, mas ao mesmo tempo nos proteger do nosso passado. Porque além, né, de nós acessarmos essas regiões mais altas, ele também nos diz que nós temos muitos débitos, né? E nós podemos acabar acessando esse peso que a gente tem. A gente não conseguiria lidar muito bem. Pois bem, ele fala dessas três conexões. Né? Então, uma delas, aqui nos nossos gânglios basais, onde estão os nossos hábitos, certo? Ou seja, onde está o nosso subconsciente, o porão da nossa individualidade. Né? Ele nos fala do nosso córtex motor, onde está o nosso presente, ou seja, o domicílio das conquistas atuais e humanas. Né? Aqui a frase que André Luiz usa é interessante. Ó. No consciente, o esforço e a vontade, o livre-arbítrio e a decisão. É aí que existem essas potências. E no nosso córtex pré-frontal, né, a parte mais nobre do nosso organismo, que segundo eles, né, nem os gênios da nossa Terra conseguiram usar uma pequena parte do nosso potencial, né, que jaz ali, que Deus não é injusto, né, ele não ia nos dar uma estrutura que nós não pudéssemos crescer. Então parece, né, que a nossa capacidade de aprendizado, de memorização, ela é infinita. Né? E André Luiz diz, não é que parece, o estado de vocês ela é mesmo. Se você ficar se melhorando a vida inteira, você ainda não consegue utilizar todo o potencial que você tem. Né? É uma máquina fantástica, que às vezes a gente não dá o devido valor. Ele é a casa das noções superiores. Olha só que interessante, se a gente pega, por exemplo, outros autores, né, que estudaram o ser humano psicologicamente, talvez o mais famoso de todos, né, seja aquele velhinho com cachimbo, chamava-se Freud. Né? Se você gosta de ciência, você sabe que é o ser humano mais citado, né, de todos os tempos. Cientista, claro, existem outros textos mais citados, mas cientificamente é ele. Né? E ele dividia a mente humana pelas suas observações em id, ego e superego. Olha que interessante. O que era o id?
eram os nossos instintos, né? Aquilo que você quer. Mas não seria bom eu fazer isso em sociedade. Então existe uma parte maior em mim, né? Que ele chamava de superego. Uma parte de um conhecimento moral que me freia. Não fique tomando tudo dos outros. Logo as pessoas vão se juntar e vão parar você, né? E eu tenho o meu ego, que é como a minha vontade se apresenta para o mundo, né? Olha que interessante, observando várias pessoas, ele notava a mente dividida em 3, certo? Agora, né, está um pouco na moda a gente pegar tudo que as pessoas faziam de errado e exaltar, né? Então tem pessoas que dizem, mas ele era machista, ele era isso. Sim, ele vivia de acordo com o tempo dele, né? Então ele tinha uma capacidade de observação muito grande, mas ele temperava essas observações que ele encontrava com o quê? Com o que ele tinha da vida, com o que ele tinha visto. Por isso que a maior parte das obras humanas, elas são assim, segundo Emmanuel. Elas têm um néctar precioso, certo? Puxa, ele vislumbrou a verdade. E ao mesmo tempo tem um absurdo do lado, que daí ele começou a colocar o que ele tem dele, né? E como Sócrates dizia, se a gente não busca o bem, a gente não chega na verdade. Quanto mais próximo nós estamos do bem, a gente consegue explicar melhor essas situações. Por isso que a explicação de Emmanuel ela é interessante, ela bate, né, com essa descrição que ele deu, mas ela é mais completa. Ele fala, não é por aqui. O ser humano funciona mais assim, assim, assim. Eu acho interessante fazer esses paralelos, né, porque eles nos mostram o quanto que nós estamos crescendo. Aí, né, o que é o conceito de evolução, certo? O que é a nossa evolução propriamente dita? Porque André Luiz nos comentou desses 3 andares da mente, né? Seria o porão, certo? Nossos gânglios basais, nossos hábitos, bons e maus, e que esse porão ele contém todo o patrimônio, né? Que nós já trazemos até agora, e que ele nos fala, isso é uma conquista, certo? Não é para a gente ficar envergonhado dos nossos instintos, dos nossos hábitos. Se nós construímos eles até aqui, é porque nós trouxemos de longa data. O nosso domicílio atual e o superior. O que é o evoluir? Né? Onde que a gente tem que ficar? Eu acho interessante agora. Ele nos fala que a evolução ela é um fluxo harmonioso entre esses andares, que eu achava que era ficar num só. Certo? Antes eu achava que era parar no de cima. Né? Se você está na casa das aspirações superiores, você está evoluindo. Ele fala, não, está errado. A evolução é um fluxo. Como assim um fluxo? Né? Olha, tem uma frase, né, de Cristo que ele fala assim, céus e terras passarão, mas as minhas palavras, essas não passarão. Tem uma explicação de Emmanuel que eu acho interessante. Ele fala, o que seria céu, se não as nossas aspirações, certo? Que você está olhando em cima, nosso horizonte, o que você quer. O que seria a terra, se não o nosso porão? Daqui eu não caio mais, certo? Não tem como sair daqui. Céus e terras passarão. O que é o processo de evolução, se não a gente pegar essas nossas aspirações e, através da força da nossa vontade, das nossas ações, torná-las hábitos, né? Em outras palavras, fazer o bem simplesmente por fazer o bem, sem esse esforço tremendo que a gente precisa, né? Ou seja, pegar o que está aqui no nosso córtex pré-frontal agora, né? O nosso céu, o nosso horizonte, através do nosso córtex motor, das nossas potências do corpo, através do nosso trabalho, consolidar isso como hábitos, certo? Os céus e as terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que Cristo estava falando? Olha, vocês vão ter milênios pela frente e vão ter vários objetivos, certo? Vocês vão construir uma coisa de cada vez, né? Mas vai passar 2000 anos e vocês ainda vão estar tentando construir isso que eu estou mostrando para vocês agora. Acho fantástico isso que ele falou. E a gente pode ter uma ideia disso, né, um pouco melhor. Tem uma outra obra de André Luiz que chama-se Obreiros da Vida Eterna, em que tem uma passagem, né, que acontece a materialização de um espírito em nosso lar. Eu acho interessante, ele não se materializa aqui na Terra. Ou seja, eles já estão no nosso lar, eles querem falar com o espírito mais elevado, ele materializa ali, né? E André Luiz fica maravilhado com aquilo, mas ele fala, mas meu Deus, o que é isso? Né? Esse aí acho que nem deve viver aqui mais, né? Da onde que ele vem? E daí o benfeitor, né, que estava com ele, falou, não, ele vive aqui sim na Terra, né? Só que ele vive numa região que ele não precisa mais de forma, ele já é um espírito totalmente redimido, né? Ele não precisa mais reencarna de tempos longos, né? Sempre em missão, só para ajudar. Puxa, que legal! Mas a ideia da mensagem não era descrever a grandeza dele, isso não teria utilidade para nós. Ele tinha embaixo do braço um livro, e André Luiz fica super curioso, né? Que livro que é aquele que eles têm, né? O que ele está estudando? Era o Evangelho. Olha que interessante, ele já está muito acima da gente,
mas o Cristo é tão mestre nosso quanto é mestre dele ainda, certo? Ele ainda não conseguiu. Agora, ele está muito acima, mas será que são os mesmos céus que nós estamos buscando? Claro que não, né? Ele está buscando céus muito maiores, né? Porque esse bem para ele já virou um hábito. O nosso céu já é porão para ele há muito tempo. Por isso que Jesus aqui na Terra, né, a vida dele era tão difícil e parecia que ele resolvia as coisas tão fácil, que ele não precisava nem pensar para agir. Ele já sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Esse processo de evolução vai nos criando nossa paz, né? E o que acontece então, que eu falei que a evolução é um fluxo, né? Se nós paramos em algum andar, porque esse é o problema, segundo André Luiz nos fala, né? O que acontece se nós vamos estagnar no porão, ou seja, nos nossos hábitos, nos nossos instintos? Ele comenta que, se por acaso o nosso espírito ele vai estagnar no primeiro andar, nós ficamos naquele ciclo contínuo de causa e efeito. Ou seja, o espírito ele comete um erro, certo? Porque ele já está acostumado a agir ou reagir dessa maneira, né? Aí ele levanta um pouquinho pelo resgate, daí depois alguém perturba ele, ele comete o mesmo erro de novo. E ele faz isso vida após vida, né? E é isso que nós estamos fazendo, né? Segundo algumas descrições. A gente está cometendo o mesmo erro há muitas e muitas vezes. Eu sei que eu sou impaciente, eu sei que eu não deveria responder assim. Puxa vida, minha vida fica difícil, melhora um pouquinho, né? Mas alguém me irrita, eu vou lá e respondo de novo. E aí vai. E a gente fica consertando a vida inteira. O que acontece se nós estagnarmos no segundo andar? Ou seja, no andar térreo da vontade, né? O que ele comentou? Aí a gente entra no que ele falou de uma ação sem reflexão. O espírito age muito, ele trabalha muito, você até consegue construir externamente alguma coisa, mas sem rumo, você não sabe para onde que você está construindo. Frequentemente a pessoa que age sem refletir, olha o que ele está falando, fica esgotada, né? É o trabalho sem alma. Porque existem dois tipos de trabalho, né, segundo Emmanuel. Ele é o trabalho ação, em que eu construo coisas, e tem o trabalho serviço, que eu construo dentro de mim as coisas também. O que esse trabalho me ajudou a fazer? Certo? Aquele poema do Paulo, né? Ainda que eu te falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu desse tudo que eu tenho, ainda que eu fosse morto, você pode morrer inutilmente, se você não sabe por quê. Parece uma ação tão nobre, né? A pessoa abriu mão da vida. Se ela não sabe por que ela está fazendo isso, foi inútil. É isso que ele está falando. E essa aqui foi a que me pegou mais, né? O que acontece se a gente fica estagnado na parte superior, ou seja, nos nossos anseios, né? Se a gente fica estagnado no nosso superconsciente, né, nós temos uma contemplação sem obras, uma meditação sem trabalho e uma renúncia sem proveito. A gente vive naquele estado beatífico, né? Eu fujo do mundo, dos seus pecados, estou contemplando aquilo lá, mas não desço para ajudar ninguém. E aí a gente corre aquele erro de achar que nós temos certas virtudes que nós não temos. Porque é muito fácil eu me achar paciente, né, se eu estou lá sentado, meditando o dia inteiro. A partir do momento que vem alguém e me espeta, eu respondo. Pois olha, paciência sem a outra pessoa não é paciência. A gente não consegue exercitar isso que nós temos. Então não estacionar nem nos nossos instintos para ficar reagindo, nem num trabalho mecânico e nem nas aspirações, só contemplando e não fazendo. Mas sim com a vontade de trazer esse fluxo de uma maneira harmoniosa, certo? Como que a gente garante esse fluxo, né? Essa aqui é a pergunta que a gente fez. Eu acho legal essa parte aqui, ó. Bom, a vontade para superar os nossos automatismos. A gente consegue superar os nossos instintos se nós tivermos vontade, certo? De acordo com os nossos ideais. Meditação, estudo, prece e trabalho para afinar nossas conexões com o alto. Olha que interessante o que ele falou. Meditação, estudo, prece e trabalho para afinar as nossas conexões com o alto. Que quando nós elevamos o nosso pensamento, nós entramos em contato com essas aspirações maiores e nós sabemos para onde que nós precisamos ir. A força do querer para se movimentar na ação do bem. E para que com isso nós possamos trazer o que está lá em cima como hábitos para nós. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta 894. Olha o que Kardec falou. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo. Olha, ele percebeu isso também, certo? Só que ele perguntou de outra maneira. Sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. O que ele está falando? Pessoas em que o hábito deles já é algo bom. Ele não precisa, se ele reagir, ele reage de uma maneira boa, certo?
Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm que lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? O que está falando? Será que para eles é o mesmo, tem o mesmo mérito essa ação que eles fazem, né? Resposta: os que não têm que lutar é porque já realizaram progresso. Lutaram anteriormente e venceram. Por isso é que os bons sentimentos não lhe custam esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem se tornou para eles um hábito. A resposta deles foi precisa. O que ele está falando é o seguinte: eles tinham a mesma dificuldade que você, né? Só que através do trabalho eles conseguiram trazer o que existia em cima para baixo. Hoje eles fazem o bem de uma maneira mais fácil. E por último, aquela nossa frase inicial, né? Porque nós temos esse conceito tão legal de educação do pensamento, né? E de construção dessa nossa casa mental como um fluxo harmonioso. Como que a gente traz isso para a nossa vida hoje, né? Os que estiverem na Judéia subam para os montes, os que estiverem no telhado não desçam, e os que estiverem no campo não voltem. Ainda não consegui interpretar isso aqui, né? Aqui, o Emmanuel ele nos ajuda de novo com uma mensagem que se chama Para os Montes. Ele nos conta o seguinte, que por Judéia, Cristo queria dizer o seguinte: a região dos apóstolos, aqueles que já aceitam Cristo como modelo, né? Porque já aceitar Cristo como modelo significa o seguinte: eu sirvo Ele, não Ele me serve. Porque tem as duas opções, né? Eu posso ouvir falar de Cristo, né? E Emmanuel nos diz que essa diferença, se nós aceitamos Ele ou não, está onde eu coloco a palavra mas. Porque você pode falar assim: a palavra dele é sublime, é incrível, mas infelizmente na minha vida eu não tenho como aplicar. Se eu for agir daquela maneira, vão passar por cima de mim. Se eu for fazer isso, eu não vou conseguir. Mas agora não tem como. Só que eu posso falar de uma maneira diferente. Eu poderia falar assim também: olha, eu entendo que meus desafios são grandes, mas Cristo é maior. Ele vai dar um jeito de me ajudar, certo? Se você já aceita isso, ele falou, aí você está na Judéia, é o que ele falou. Subam para os montes no momento de dificuldade. Os montes do quê? Os montes das luzes mais altas e os montes dos testemunhos. Essa palavra testemunho chega até a assustar, né? A gente pensa naquele mártir cristão. Ora, testemunho significa contar o que sabe. Ele falou o seguinte: se você já aceita Jesus como seu mestre, deixe as pessoas verem, né, o que isso está fazendo. Porque essa que é a função do Espiritismo. Num momento de dificuldade, as pessoas que aparentam ter um pouco mais calma, um pouco mais de serenidade, mostram, né? E daí o pessoal olha e fala: puxa, eu queria me sentir assim, como que eu faço? Né? Aí você vai até ali. É por isso que o mundo vai se transformando, né? Quando as pessoas vão crescendo nesse sentido, a gente constrói a base da nossa sociedade melhor. Os que estiverem no telhado não desçam. O telhado, ele queria dizer justamente essa parte mais alta, as nossas aspirações, certo? Vivemos no futuro em conexão, né, com esses princípios mais altos. Porque se nós formos descer para o hábito, toda hora, né, principalmente nesse momento de maior conexão no mundo, toda hora que alguém me irritar, eu vou responder. Eu não estou nem agindo, né, eu estou reagindo. Eu nem penso por que eu fiz aquilo. Então ele falou, para você se manter bem, não desce, fica lá em cima. E o campo? Ele comentou o seguinte: o campo é o símbolo do trabalho. Ele falou, se você ainda não consegue, certo, ficar nessa parte mais alta, prece não adianta mais, não me acalma mais. Estudo não me acalma mais. Eu também não estou conseguindo agir bem. Ele falou, ocupa a sua cabeça, trabalha. Que dessa maneira você não vai ficar tão suscetível assim às influências de fora. Então foram essas, né, as recomendações que ele nos deu para tempos de dificuldade. Se você já aceita as lições de Jesus, mostra isso na sua vida, né? Um testemunho não significa você subir lá no monte e mostrar para todo mundo. Significa agir na sua vida dessa maneira, né? Mesmo com todas as consequências que isso possa te trazer. Ao telhado não significa você viver numa atitude beatífica. A gente desce para trabalhar, mas mantém o pensamento elevado. Por quê? Porque está difícil. É isso que ele fala. E se for, né, se você não conseguir nada disso, então trabalha firme, que daí pelo menos você fica mais protegido do restante. É assim que a gente se protege dessa ansiedade, é assim que a gente se protege dessas dificuldades que existem, né? Porque como Cristo, né, mesmo falou, os céus e as terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então que nós possamos continuar usando essa nossa vontade para trazer essas aspirações superiores para os nossos hábitos. Isso vai nos trazer um pouco mais de paz, seja aqui, seja onde mais a gente precisar.
Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecemos ao Daniel por ter aceitado o nosso convite para estar aqui esta manhã e também pela mensagem que nos trouxe, que nos sirva de motivo de reflexão para os nossos dias e para a nossa evolução. Nós convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, estará a cargo da nossa companheira Thelma Elita de Vardim, também trabalhadora aqui da nossa casa. O Departamento de Infância e Juventude periodicamente oferece aos nossos presentes aqui a nossa bomboniere, oferecendo alguns docinhos para vender que ajudam na manutenção das atividades do departamento. Então hoje, quem quiser levar uma sobremesa para casa, nós temos ali alguns docinhos na nossa bomboniere. Quem puder nos ajudar, a gente agradece. Encerrando nossa reunião desta manhã, vamos fazer a nossa prece com o nosso agradecimento a Deus e Jesus por essa oportunidade de convívio e de estudo que nos concedeu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.